Olá, voltamos. Vamos dar sequência aqui às nossas questões. Trouxe um compilado de questões aí abrangendo os 3 primeiros artigos da LDB. Observem que são apenas 3 primeiros artigos da LDB e a gente já fez um monte de questões. Porque a ideia aqui do curso é que você tenha essa informação abrangente, aprofundada, detalhada, um paralelo aí do que as bancas cobram, um histórico aí da LDB para você ficar firme e forte, você não errar nenhuma questão. E o nosso curso, ele tem uma característica bem especial. Quando a gente pensou em formatar, em oferecer esse curso, a gente pensou desde aquele concurseiro, já que já está um pouquinho mais antigo na estrada, quanto aquele concurseiro que está começando a jornada agora, sabe? Aquele que nunca viu a LDB, não sabe nem o que é, que a gente explica lá no início, ele, essa é a lei da educação, essa é a lei que falam e tal. Ele vai atender os dois públicos, porque a LDB é uma lei que é cobrada em todos os concursos, praticamente todos os concursos da área educacional, e ela passa por muita mudança. Então, é importante que a gente também, né, esteja sempre atualizado com relação a essas alterações. Então, se você está aqui numa jornada um pouco mais antiga, te desejo muita sorte, espero que você passe logo no seu concurso. Se você está começando agora, que bom que está começando com a gente. É importante você ter materiais de qualidade, você ter essa preocupação de se preparar de forma consciente. Minhas aulas eu sempre tento trazer e trago informações não só engessadas da aula, mas trazendo aquele paralelo da vida real para que você possa ter uma reflexão do seu dia a dia, da sua prática docente, para que você possa aproveitar de alguma forma em questões discursivas. É muito mais do que um conteúdo, muito mais do que a gente ficar só passando conhecimento, é trazer essa proximidade, ainda que de forma virtual, trazer essa proximidade, essa curiosidade, instigar no estudante essa curiosidade de pesquisar, de ir a fundo, de entender um pouco melhor. Esse é o nosso papel aqui, tá? No decorrer do nosso curso, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos continuar. A gente está aí numa bateria de questões. A gente vai finalizar essas questões agora, para dar esse fechamento desses 3 primeiros capítulos, que são, como eu falei, a base de entendimento da nossa LDB, tá joia? Então, vem aqui comigo para a tela, por favor. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas são princípios legais da educação brasileira. Certinho, gente. Lembra que a gente falou sobre pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? Eu não posso abrir uma escola e fazer lá do meu jeito, eu preciso respeitar esse pluralismo de ideias, eu preciso respeitar essas concepções pedagógicas. O que seriam essas concepções pedagógicas? A gente tem diversas concepções pedagógicas ao longo aí da trajetória da sociedade, então a gente tem esse pluralismo de ideias relacionadas a essa amplitude de ocorrências das concepções que ocorrem, né, que vão aparecer aí durante a nossa jornada. Então, eu não posso simplesmente abrir uma escola e trazer as minhas ideias que estão desalinhadas com o contexto geral. E essa coexistência de instituições públicas e privadas, elas também estão previstas lá, são princípios legais da educação brasileira que estão previstos na nossa LDB, tá certo? Uma questãozinha Sebrasp aqui para você. Aí a questão 18, mais uma questão Sebrasp. Por que eu trouxe muito Sebrasp? Porque Sebrasp é tradicionalmente, é a banca que mais cobra LDB. Disparado é a banca, se vocês fizerem filtro em sites de questões de concurso, vocês vão ver que é desproporcional a quantidade de questões que a Sebrasp cobrou ao longo desses últimos anos, desde quando a LDB foi publicada, comparando com outros concursos, né? Outras bancas de concurso. Então, a gente vai trazer o que tem mais, obviamente, para te preparar melhor. E porque também, geralmente, são as questões um pouco mais complicadas, né? A gente acredita e a gente vê isso na prática, quando a gente está acompanhando o concurseiro aí nas mentorias, que quem faz muitas questões do Sebrasp automaticamente já está preparado para fazer as questões de outras bancas, menos a FGV, porque ela tem uma concepção pedagógica quase própria. A FGV é aquela banca que a gente nunca sabe o que é que ela está pensando de fato, principalmente com relação à legislação. Ela vai seguindo uma ordem lá de trazer questões pé da letra, pé da letra, pé da letra, e do nada aparece um concurso lá em que ela faz uma questão reflexiva. Então, a FGV, ela tem um game um pouquinho diferente para brincar, mas a gente também já conseguiu mapear.
Mas Sebrasp, ela tem um padrão mais linear, que eu acredito que seja mais respeitoso com o concurseiro, porque se o concurseiro estuda as regras, né, todo jogo tem regras. Então, se o concurseiro está estudando lá as regras, ele faz direitinho, ele tem chance de sucesso. Quando a banca ela gosta de brincar de surpresa, né, com o candidato, ela desestabiliza um pouco o candidato. Ela faz com que o candidato, por mais seguro que ele seja de conteúdo, ele ainda possa passar sufoco na hora da prova. Por isso que a gente traz muito Sebrasp aqui, porque a gente acredita que ele traz uma preparação mais ampla, tá? Mas vamos lá, mas a gente vai ter questão de todas as bancas aqui, como tem tido. Aí, no que se refere à valorização dos profissionais da educação escolar, a LDB limita-se à menção desse compromisso, como um dos princípios de ensino, sem qualquer detalhamento. Não, né, gente? Quando a gente fala na valorização dos profissionais da educação, a gente sabe que não tem essa limitação do compromisso sem. Não tem a limitação desse compromisso. A gente tem um detalhamento implícito e explícito. Quando a gente fala em formação continuada, e a gente vai ter lá, dentro dos princípios, dentro, né, alguns outros artigos também ratificando o princípio da LDB, falando sobre formação continuada, sobre importante recurso material, sobre valorização do profissional da educação, de graduação, de formação, tem vários detalhamentos. A lei vai trazer vários detalhamentos relacionados à formação. Então, no que se refere à valorização dos profissionais, ela não tem essa limitação da menção desse compromisso. E sim, ela traz esse detalhamento ao longo da lei, tá bom? Nosso item está errado. E aí, a gente vai ter aqui o item 19, os princípios norteadores do ensino elencados pela LDB incluem o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, a valorização da diversidade de pensamento religioso. Aí, mais uma questão falando sobre pensamento religioso, a gente já sabe que não está como princípio norteador. Observe que a gente trouxe uma questão um pouquinho mais antiga da Sebrasp para mostrar que as questões, elas de fato se repetem e se repetem com as mesmas problemáticas. A garantia de padrão de qualidade, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a gestão democrática do ensino público. Então, tirando o pensamento religioso, todos os princípios realmente são os que a gente viu. Pluralismo de ideias, valorização da diversidade, estaria certo, mas o pensamento religioso não tem menção na LDB. Garantia do padrão de qualidade, ok. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais, ok. Gestão democrática do ensino público. Então, só para reforçar, como a banca gosta de cobrar, a gente também vai gostar de reforçar. Pensamento religioso não tem menção na LDB, tá certo? Tudo que estiver atrelado a pensamento religioso, ou se citar uma religião, tem questão que cita religião, a gente vai, ao longo do curso, vai trazer outras questões que citam religiões específicas. A gente já sabe que está errado, a não ser que fale que esteja errado, o item vai estar certo. Mas se o item falar que está certo, trazendo essa menção da religiosidade, a gente sabe que a LDB não tem essa preocupação de versar sobre esse assunto. Joia? O nosso item está errado. Aí o item 20, uma questão de 2022 da Banca Avança. Banca Avança, ela gosta de atuar mais na região sudeste. Ela não, quase não, a gente não tem prova assim do DF, praticamente não tem prova no DF, mas região sudeste, São Paulo, especificamente São Paulo, tem muita questão muito concurso dessa banca. Mas vamos lá. O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Base de Educação, a nossa LDB, relata que o ensino será ministrado com base em princípios. A gente aqui está estudando princípios, as questões virão, né, sobre isso. E não é um desses princípios o disposto em. Vamos lá, aqui está perguntando aqui qual é desses princípios que a questão trouxe que não está na nossa LDB, né? Então, a gente vai ter a garantia de padrão de qualidade, a gente já viu que sim, né? A garantia de padrão de qualidade está entre um dos princípios da LDB. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, a gente já viu também que está. A consideração com a diversidade étnico-racial, a gente viu que sim, né, gente? A gente tem essa consideração com a diversidade étnico-racial, está previsto lá no artigo 3º. A garantia do direito à educação, certinho, e aprendizagem em momento oportuno? Não, né, gente? O momento oportuno, não. De modo teórico, prático e valorativo? Não tem essa garantia da educação e aprendizagem assim. É ao longo da vida, lembra? Não é em momento oportuno. Se garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, a banca pegou
uma parte lá do princípio, trouxe certinho e fez do jeito que ela quis o resto. Então, aqui já vai invalidar nosso item, tá? Vou ler a letra E só para terminar. Respeito à diversidade humana, ok? Linguística, cultural e identitária das pessoas surdos, cegas e com deficiência auditiva. Certinho, a gente viu sobre esse respeito à diversidade humana, sim, dentro dos princípios da LDB. Então, de fato, né, o nosso item errado, equivocado, é o item D, porque a nossa aprendizagem ela está sendo prevista ao longo da vida na legislação, ok? Aí a questão 21, questão de 2022, ou questão 21, que é a questão de 2022, conforme a LDB, a Lei 9394, dos princípios e fins da educação nacional, em seu artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Mais uma questão que vai pedir a alternativa que não é relacionada aos princípios. Observem que é importantíssimo a assimilação dos princípios. A gente só vai conseguir responder essa e todas as outras questões que vão estar relacionadas a princípios, se a gente realmente estudar os princípios, porque elas vão querer saber o que não está no corpo da lei. E como que eu vou saber o que não está no corpo da lei? Estudando o corpo da lei. Então, quando a gente fez lá no início da aula, aquela preenchimento, né, dos princípios, escrevendo, é uma técnica de assimilação, para você ter essa segurança, a partir do momento que você vai preenchendo, aí você pode depois, na sua revisão, fazer esse preenchimento por conta própria. Ou dar um print da tela desse, imprimir ou escrever e colocar visual. Mas é importante que você tenha acesso a esses princípios e compreenda cada um deles, como a gente fez nas explicações quando a gente, né, trouxe esses princípios na aula. Então, as bancas, elas não vão fazer muita coisa diferente disso. Elas vão trazer lá os princípios e vão falar qual deles aqui não é, porque são 14. Para o estudante que não leu, qualquer um desses aqui pode não ser. Então, é muito importante. Por isso que eu falei, a base lá do estudo da LDB. Porque as bancas, elas vão trazer assim mesmo. E parece que, às vezes a gente fala, porque estudar legislação é difícil. Não, não é difícil. As bancas, elas não vão cobrar com grau de dificuldade muito grande, a não ser quando a gente chegar na hora das... Tem uma parte da legislação que ela é mais numérica, ela é mais quantitativa, então você vai precisar, né, usar só a memória para assimilar. Agora, 99% dos artigos são de assimilação por conhecer mesmo, por estudar, por reforçar, por revisar. Então, aqui a gente vai atrás do que não é o princípio que está lá no artigo 3º, tá joia? Então, vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência? Beleza, a gente já viu o que é, né? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas? Beleza também, a gente já viu o que é. Respeito à liberdade e apreço à tolerância? Do jeitinho que está lá no princípio. Gratuidade em algumas instituições de ensino público em estabelecimentos oficiais? Então, vamos lá. Lembra que a gente falou sobre a gratuidade que está prevista na LDB? Apenas para o ensino público? Mas não está falando em algumas, está falando em todas. A nossa gratuidade para o ensino público, ela está prevista nas instituições públicas. Então, a gente precisa assimilar isso. As instituições privadas, a gente não tem garantia de gratuidade. Ao contrário das instituições de ensino público, que a gente tem essa gratuidade e essa garantia. Isso, o que significa garantia de gratuidade de ensino público? A gente não pode cobrar a mensalidade de instituições públicas. E se o gestor ou se a família chegar para uma situação em que o gestor fala assim, eu vou conseguir a matrícula do seu filho aqui se você pagar uma taxa, e isso acontece, a lei ela não está prevendo isso à toa, acontece, já foi denunciado mais de uma vez, às vezes uma escola um pouco mais concorrida, porque a gente sabe que existe isso, né, nas escolas públicas, uma escola com mais estrutura que a outra, ela acaba sendo uma escola mais concorrida. E acontece de o gestor, às vezes, querer cobrar. É um ato, obviamente, ilícito, né? Que ele deve ser denunciado, mas é um ato que acontece. Então, essa gratuidade de ensino público nos estabelecimentos oficiais é para todas as instituições públicas, tá bom? Então, nosso item errado realmente vai ser o item D, né? Porque é o item que traz essa especificidade. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino é verdade, né? A gente sabe que existem instituições públicas e privadas e está previsto lá na LDB e está certinho com a realidade. Tá joia? Então, nosso item errado é a letra D.
Aí, nossa questão 22, uma questão da IBAD. O artigo 3º da LDB trata os princípios de educação nacional. De acordo com esse artigo, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Novamente, nossos princípios. Considere os princípios a seguir. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Certinho, né? A gente acabou de falar, esse pluralismo de ideias está entre os princípios. Existência somente de instituições públicas de ensino fundamental. Aqui, ó, tá vendo? Aqui já cobrou de outro jeito. A gente sabe que existem instituições públicas e privadas de ensino. E não só de ensino fundamental. Então, aqui tem 2 erros, né? A existência somente de instituições públicas, a gente sabe que não, porque existem instituições públicas e privadas, e é de ensino, tá? Não só ensino fundamental. Então, aqui tá errado, o item 2 tá errado. A desvalorização da experiência extraescolar, aqui também vai estar errada, e eu vou chamar a atenção de vocês para a gente lembrar que está nesse princípio, essa valorização da experiência extraescolar. Eu citei, inclusive, como exemplo, a EJA, que é tão importante essa valorização da experiência extraescolar deles, porque é um público diferenciado, é um público que não está iniciando a sua vida, mas é um público que já tem uma bagagem, já tem uma experiência de vida muito importante, que às vezes ela é fundamental para o aprendizado, se ela for utilizada da maneira correta. A gente tem aqui o polêmico Paulo Freire, que algumas pessoas elas tendem a falar que o Paulo Freire não ajudou nada, né, na educação. Geralmente são pessoas que talvez não passaram, né, da página 2 né, dos livros, ou não conheceram realmente a pedagogia do Paulo Freire, mas de todo modo, com relação à experiência extraescolar, o Paulo Freire era um defensor enorme, com a justificativa plausível de entender que as pessoas que elas já têm uma trajetória de vida, elas têm muito a oferecer, tanto a oferecer quanto o professor que vai estar recebendo essas pessoas. E, de fato, quando você passa pela educação de jovens e adultos como docente, e aí eu faço um convite, caso você já seja professor, já tenha atuado na EJA, manda um direct lá no Instagram, no @prof. Fernanda Borges, professora Fernanda Borges, relatando se você tem alguma experiência positiva de algum aluno que trouxe uma bagagem importante a respeito dessa experiência extraescolar. Eu já fui professora da EJA, numa escola de periferia aqui do Distrito Federal, e eu tinha uma mulher que ela fazia, uma aluna, né, que era uma mulher que fazia bolos por receitas próprias, só que ela não sabia ler. Ela não sabia ler. Então, ela conseguia fazer as receitas dela de bolo, ela vendia bolo e ela fazia muito sucesso lá na comunidade com os bolos dela, mas só de cabeça. E ela tinha muita vontade de colocar isso num papel, porque ela falava que ela queria colocar no patinho a receita do bolo para incentivar as pessoas a fazerem o bolo em casa. E a gente trabalhou isso com essa mulher em grupo. A gente fez os bolos, ela fez, na verdade, eu só comi, né? Na verdade, eu só participei da parte maravilhosa que foi das instruções lá da leitura escrita e comer do bolo dela. A gente fez isso numa casa de um dos alunos que se ofereceu para emprestar o fogão e a gente, né, se dirigiu lá nesse momento. E foram alguns dias trabalhando quantidade, trabalhando receita, trabalhando oralidade, trabalhando várias outras coisas, socialização, trabalhando a autoestima dessa aluna e diversas outras questões. Isso tudo só partiu porque ela falou, né, no início da EJA, dessa trajetória, eu fiz um levantamento das expectativas, das experiências, justamente para a gente poder trabalhar isso, e ela falou que o sonho dela era transformar as receitas dela de cabeça em receitas escritas, que ela achava a coisa mais linda do mundo. E, de fato, a gente conseguiu fazer isso. Foi um trabalho maravilhoso que envolveu a turma toda. E isso é só um exemplo bem pequeno, porque eu posso trazer outros exemplos, provavelmente eu farei isso nas próximas aulas com outros, né, assuntos vinculados, mas só para vocês entenderem dessa importância na prática, dessa valorização extraescolar, que acontece na educação infantil, acontece na educação, no ensino fundamental, claro que sim, regular, claro que sim, criança está ensinando a gente toda hora, criança tá despertando curiosidade na gente toda hora, mas de forma muito gritante acontece na EJA, mas vai acontecer isso em todos os níveis e modalidades. A gente aprende o tempo inteiro e trazer
para perto da gente. Essa possibilidade de valorizar a experiência extraescolar, ela traz uma riqueza para o processo ensino-aprendizagem importantíssimo para o professor. Joia? Então, continuando aqui. Consideração com a diversidade étnico-racial, certinho, tá entre os princípios. Então, o que a gente vai ter aqui de princípio? Só o item 1 e o item 4. E esses itens vão estar na nossa letra E. Itens 1 e 4, ok? Certinho. Letra E. Então, beleza, vamos lá. Para fechar aqui nosso bloco de questões. A Lei de Diretrizes e Bases, Lei 939496, no seu artigo 3º, enfatiza os princípios norteadores do ensino no Brasil. Sobre os princípios, avalia as alternativas abaixo. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a gente está careca de saber que sim. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, a gente sabe também que sim. E valorização da experiência extraescolar, a gente acabou de conversar sobre isso, sim também. Então, estão corretos todos os itens, né? Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 3, nossa letra D. É isso, gente. Nesse grande bloco aqui, a gente fechou as principais questões e as principais formas com que essas questões são cobradas nas provas de concurso. E aqui vocês podem observar que eu trouxe desde professor, tutor, monitor, vários cargos aqui, assim como a gente vai fazer, essa é a dinâmica do nosso curso, é trazer a nossa teoria, trazer nossas questões, comentar as questões, fazer com que vocês reflitam sobre a legislação e aprendam cada vez mais. Aqui a gente está dando um fechamento nesse primeiro grande assunto da LDB, tão importante, estou falando de forma repetitiva para que você compreenda como que é importante, o grau da importância desses primeiros assuntos. E a partir daqui a gente vai seguir, como eu expliquei lá no início, a gente vai por módulos, vai por assuntos, mas eu vou deixar vocês sempre confortáveis, explicando direitinho o que cada assunto representa dentro dos artigos, tá? Então, eu espero vocês nas próximas aulas, eu espero vocês lá nas minhas redes sociais, professora Fernanda Borges, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tô até no TikTok, só que no TikTok aí vocês que lutem para achar, porque o conteúdo lá não vai ser educacional, porque todo mundo merece um entretenimento barato, um entretenimento gratuito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá sendo uma satisfação enorme ministrar esse curso aqui para vocês. Eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.